Graça e paz, irmãos. Boa noite. Experiente é bondade do reverendo Fábio, viu? Vamos chegar a ser experiente ainda. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso de número 30 ao verso de número 33. Romanos capítulo 15, verso 30, assim diz a palavra do nosso Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Pai, nós queremos continuar em louvor e adoração ao Senhor, que é o único digno de ser adorado e louvado pelos séculos dos séculos. Continua a falar aos nossos corações nessa noite, e que a Tua palavra, ó Deus, transforme as nossas vidas, quebrante os nossos corações e nos traga edificação, louvor ao Teu nome e fortalecimento na fé. É no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Se Deus já sabe, por que orar? Esse é o título do livro de Douglas Kelly. Douglas Kelly, apesar do nome, é professor de teologia sistemática na Carolina do Norte, Estados Unidos. O seu livro foi publicado pela nossa editora, a editora Cultura Cristã. E a proposta de Douglas Kelly no seu livro é responder a esta pergunta. Se Deus já sabe, por que ou para que orar? E ali ele vai dar exemplos bíblicos, né, de homens e de mulheres que oraram a Deus, que buscaram a Deus, que até lutaram em oração, que é o caso de Jacó. Ele vai citar algumas parábolas de Jesus também, vai falar ali sobre a parábola, por exemplo, do amigo inoportuno, que incomoda até receber aquilo que quer. Vai trazer uma correlação da oração com a glória de Deus, com o louvor a Deus, com a vontade de Deus e muitos outros assuntos referentes à oração. Uma das tantas frases do seu livro que me chama a atenção é uma em que ele diz que é provável que nós tenhamos de lutar arduamente conosco mesmo e com tantas solicitações conflitantes que exigem nosso tempo e energia apenas para começar a orar. De certa forma, ou de toda forma completa, Douglas Kelly está certo. Muitas vezes nós temos até que lutar para conseguirmos orar. Mas o seu livro, ele traz um exemplo de luta de oração, já nas suas páginas finais, que é a história de uma mulher que orou por 53 anos para que a sua amiga se convertesse a Cristo Jesus. E um dia Douglas Kelly conta que ela recebe uma ligação da sua amiga, e a sua amiga diz: olha, agora eu entendo, agora eu creio, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. 53 anos, lutando em oração pela conversão da sua amiga. Semelhante modo, o apóstolo Paulo, sendo um homem de oração, sendo um homem que lutava em oração, ele envia sua carta à igreja que está em Roma, e na perícope que lemos, ele vai rogar aos irmãos para que orem com ele, juntamente
pelas suas petições que ele apresentará a seguir. Só que ainda no capítulo 15, se você estiver com a sua Bíblia aberta, observe comigo que ele traz um resumo da sua trajetória até ali e ainda conta um pouco dos seus planos futuros. No verso 19, por exemplo, ele fala que pelo poder do Espírito Santo, ele foi desde Jerusalém às circunvizinhanças até ao Ilírico, tendo divulgado o Evangelho de Cristo. No verso 25 a 26, ele diz que está de partida para Jerusalém, a serviço dos santos dali, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levaram a coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. E no verso 28 e 29, Paulo traz a sua expectativa de estar com a igreja em Roma, quando ele diz que concluindo o seu trabalho em Jerusalém, ele vai passar por Roma, porque ele está indo à Espanha. E ele, ao visitar os irmãos, sabe que irá na plenitude da bênção de Deus, da bênção de Cristo Jesus. Ditas estas palavras, então, Paulo abre o verso de número 30, falando: rogo-vos, irmãos, que luteis juntamente comigo em oração. A palavra ou a expressão luteis juntamente traz a ideia de um atleta de alto nível competindo no máximo da sua capacidade. O que isso significa, o que isso tem a ver com a petição de Paulo, o que isso tem a ver com a oração? Eu creio que isso significa, meus irmãos, que a nossa vida de oração precisa ser semelhante à vida de um atleta de alto nível, que disputa com excelência, no caso do atleta, que caminha com excelência, por excelência, naquele esporte, naquela atividade que ele pratica. Na nossa vida de oração, nós precisamos ser então fervorosos, nós precisamos lutar em oração constantemente. E aqui Paulo certamente não está falando daquelas orações apressadas que nós fazemos antes de dormir. Ele está falando de luta, de fervor, de disciplina em oração, de continuidade, de persistência, de perseverança em oração. E é sobre o tema que está projetado aí que nós vamos discorrer nesta noite, lutando em oração. Como que o cristão luta adequadamente em oração? Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que o cristão luta em oração apresentando diante de Deus as suas petições. Verso de número 31. Paulo diz: para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Paulo pediu para que os irmãos lutassem com ele em oração. É óbvio que nós precisamos apresentar as nossas petições diante de Deus. Você pode estar afirmando, é claro. Mas você pode ficar espantado se eu te contar que muitas pessoas com a qual nós conversamos, o pastor está aqui, o outro pastor está ali também, que chega em um dado momento da conversa que essa pessoa está te contando um monte de coisa, um monte de problemas, dificuldade, e às vezes nós perguntamos: e você já orou? Já falou com Deus sobre isso? Muitas pessoas que nós encontramos na nossa caminhada falam: não, ainda não. Já conversei com o senhor, com fulano, com o ciclano, mas eu ainda não falei com Deus. Então, apresentar as nossas petições a Deus pode parecer óbvio, mas muitos, às vezes, ignoram esta necessidade. Se Deus já sabe para que orar, porque Deus quer que nós falemos com Ele, que nós conversemos com Ele, que nós apresentemos diante dele as nossas petições, as nossas necessidades, os nossos pedidos. E o apóstolo Paulo, obviamente, sabe disso. Ele sabe que somente Deus pode ouvir e atender às suas orações.
E antes mesmo que ele escrevesse a sua carta à igreja em Roma, aquele homem já orava, já clamava ao Senhor por esses dois pedidos, a qual ele compartilha com os irmãos em Roma. O primeiro deles é para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. O apóstolo Paulo acabou de contar para os irmãos que ele vai para Jerusalém levar a oferta da Macedônia e da Acaia para aqueles irmãos. Mas Paulo também sabe que há judeus incrédulos ali, aqueles que não amam a Jesus, aqueles que não amam o Evangelho, aqueles que perseguem e odeiam os discípulos de Jesus Cristo. Eles estão lá e eles já atentaram contra a vida de Paulo em outro momento. O livro de Atos registra que houve uma conspiração por parte dos judeus contra Paulo, quando ele estava para embarcar rumo à Síria, e aí ele teve que voltar para a Macedônia. É por isso que Paulo, ele está rogando aos irmãos que orem com ele, para que ele se veja livre daqueles opositores quando ele chegasse na Judéia. Mas eu gostaria que você prestasse atenção, que o apóstolo Paulo, ele está rogando aqui para o livramento de Deus, não para que o mal fosse estabelecido sobre a vida daqueles judeus incrédulos, ou para que aqueles judeus de alguma maneira morressem, não. O apóstolo Paulo está orando a Deus, está pedindo à igreja que ore com ele, para que ele se veja livre das suas ameaças, para que ele se veja livre dos perigos daqueles judeus que não creem em Cristo Jesus. E ele também tem uma segunda petição a Deus, que é que o serviço dele fosse aceito em Jerusalém pela igreja, pelos santos que estavam em Jerusalém. Como nós bem sabemos, os judeus tinham aversão aos gentios, e depois que judeus foram se convertendo a Cristo Jesus, ainda continuava no início da igreja primitiva, digamos, aquela rixa, aquele conflito, mesmo com as resoluções de Atos capítulo 15, que registra o primeiro concílio de Jerusalém, ainda havia resistência. E a oferta que ia para os santos de Jerusalém vinha da Macedônia e da Acaia, predominantemente gentios. E Paulo era o apóstolo dos gentios. É por isso que Paulo está pedindo ao Senhor Deus e aos irmãos que orem com ele ali, para que o povo de Jerusalém aceite o serviço, a coleta que ele leva, e também ele mesmo, o próprio Paulo, como o emissário, aquele que está levando a coleta para os irmãos, e para que houvesse ali comunhão e aquela barreira judeus-gentios fossem diminuindo cada vez mais. O apóstolo Paulo, nós bem sabemos que ele era um homem de oração. E ele orava por questões, por problemas, por situações específicas, por objetivos específicos na sua vida, na vida dos demais. E algo que nos chama a atenção é que ele sempre chamava as igrejas para orar com ele. Não foi apenas com a igreja de Roma, a igreja aos Colossenses ele pediu oração, a igreja aos Tessalonicenses ele pediu oração também, e aqui no caso das duas ele rogou para que os irmãos orassem com ele, suplicassem com ele, para que a porta à pregação da palavra abrisse diante deles, para que o evangelho fosse proclamado. Então Paulo sempre tinha oração, ele sempre tinha petições específicas a fazer a Deus, e ele sempre chamava a igreja a orar com ele. Duas coisas que nos chamam a atenção no verso de número 31, é o fato de que Paulo, ele não pede o mal para os seus inimigos, e ele sempre envolve os irmãos no seu ministério, ele sempre envolve a igreja nos seus problemas, nas suas dificuldades, na sua realidade ministerial. Então nós devemos aprender algumas coisas com essa petição de Paulo. Primeiro, que nós devemos, à semelhança do apóstolo Paulo, não rogar o mal
para aqueles que não nos querem bem, mas rogar o livramento de Deus, sabendo que Ele que é o justo juiz. Ele dará a paga àqueles que nos querem mal. E também nós precisamos compreender que nós não devemos viver uma vida em que nós oramos sozinhos. Nós oramos uns pelos outros. E esta igreja, cheguei agora há pouco, sei que tem a rede, que ali cada um compartilha o seu pedido, e eu oro até por pessoas que eu nem conheço ainda, ali na rede, coloca o aviso ali e a gente ora. É assim que nós devemos caminhar como povo de Deus, como aqueles que lutam em oração constantemente, em alto nível, para a glória do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, como que o cristão ele deve lutar em oração? Ele deve fazer planos ou planejar a sua vida. Verso de número 32. A fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Na mente do apóstolo Paulo, a rota já estava traçada, o plano já estava estabelecido. Paulo estava no final da sua terceira viagem missionária, está na cidade de Corinto, provavelmente escrevendo a sua carta aos romanos, e a ideia dele é ir a Jerusalém, levar a coleta, passar em Roma, visitar os irmãos, ter um momento de comunhão ali, de alegria, e logo depois caminhar rumo à Espanha, e ali continuar com o seu trabalho de evangelização. Verso 23 e 24 do capítulo 15, Paulo diz o seguinte: mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. O apóstolo Paulo, ele tinha um planejamento, ele tinha um plano, que não era apenas visitar os irmãos em Roma, mas seguir a Espanha. O verso de número 20 nos traz uma ideia do porquê Paulo desejava ir à Espanha. No verso de número 20, ele diz que esforçava-se de modo a pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreenderam os que não tinham ouvido a seu respeito. Paulo tinha um plano, inclusive, de evangelização daquela região da Espanha, uma vez que ele já tinha ido de Jerusalém ao Ilírico. Quando nós falamos de planos, de planejamento, precisamos nos ater ao fato de que o próprio apóstolo não ignorava o que a Escritura diz sobre fazer planos e a resposta vir de Deus. Ele não ignorava que é a vontade de Deus que se estabelece sobre a nossa. O apóstolo não ignorava o fato de que todos os seus propósitos, planejamento, planos, ideias, deveriam passar pelo crivo da vontade de Deus. Mas ele planejava, porque planejar faz parte da vida. Como disse o evangelista Tiago, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Parece que essa era a mentalidade também do apóstolo Paulo. A ideia de que planejar, sonhar, querer é sinônimo de orar também. Envolve oração. Nós lutamos em oração para que os nossos planos, o nosso planejamento, ele se adeque, seja adequado à vontade de Deus. Quando nós lutamos em oração, apresentando os nossos planos a Deus, nós vamos evitar aquele pensamento egocêntrico. Eu já vi em para-choque de carro, talvez você já viu, e eu descobri essa semana que tem até uma música com esta frase. Aquela frase assim, eu sonho, Deus realiza. Quem já ouviu essa frase aqui?
Alguns já ouviram, né? Tá por aí, nos carros e tal, tá na música também. Eu sonho, Deus realiza, é um tipo de mentalidade de quem não compreendeu que Deus não é um gênio da lâmpada para nos dar aquilo que nós queremos simplesmente. Nós até fazemos os nossos planos, nós até queremos, como o apóstolo Paulo queria ir a Roma, depois seguir a Espanha no seu trabalho de evangelização, porém orando e sabendo que não vai ser a nossa vontade, vai ser a vontade de Deus. E certamente a oração do apóstolo Paulo era que seja feita a vontade de Deus e não a vontade dele, embora ele fizesse o seu plano e corretamente deveria ter feito mesmo o plano, assim como nós devemos planejar a nossa vida e fazer tudo por meio da oração. Terceiro lugar, lutar em oração de maneira adequada significa submeter-se à vontade de Deus, conformar ou conformar-se à vontade de Deus. Verso 32 novamente e o verso de número 33. A fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. A fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, pela vontade de Deus, Paulo foi a Roma. Mas nós sabemos o que aconteceu com o apóstolo Paulo antes de chegar em Roma. A Bíblia nos conta que uma semana depois que Paulo chegou em Jerusalém, aqueles judeus incrédulos o encarceraram. E ali, fariseus, saduceus e toda aquela turba armaram ciladas para matar o apóstolo Paulo. E logo depois disso, o anjo do Senhor, ou aliás, o próprio Senhor, aparece a Paulo na noite seguinte e diz a ele: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa que também o faças em Roma. E de acordo com a vontade de Deus, Paulo foi embarcado num navio para Roma. Mas nós sabemos também que aquele navio naufragou. E o anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse com ele: olha, não se preocupe, ninguém vai se perder dos que estão com você no navio. E eles deram em uma ilha, na ilha de Malta. Chegando naquela ilha, o livro de Atos nos conta que o governador daquela ilha, Públio, estava com seu pai enfermo, com a febre que não passava. Paulo ora por ele, ele é curado. Os enfermos daquela ilha tomam conhecimento, vão até Paulo, Paulo ora por eles, eles são curados também. E 3 meses Paulo permanece na ilha de Malta, segundo a vontade de Deus. Depois Paulo é embarcado para Roma. Chegando ali em Roma, ele então passa a receber judeus na sua casa, porque é deixado que ele fique em prisão domiciliar. E não apenas judeus, a Bíblia diz que a guarda pretoriana também, que fazia a guarda de Paulo ali, foi evangelizada por ele. No final do livro de Atos, no capítulo 28, é dito que por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Agora olhe para aquele homem que deseja ir para Roma, escrevendo sua carta àquela igreja. Ele conseguiria imaginar que tudo aquilo iria acontecer com ele antes dele chegar em Roma? Claro que não. Mas ele sabia que ali ele estava no centro da vontade de Deus. E era isso que importava. No verso de número 32, quando ele escreve, ele fala: olha, eu quero ir
chegar à vossa presença com alegria, recrear-me convosco. Alguém poderia olhar para toda essa história que Paulo passou, para a sua prisão domiciliar, e falar, mas será que Paulo não foi com alegria? E será que ele não se recreou com aqueles irmãos em Roma? Eu acredito que ele foi com muita alegria, e ele recreou-se com os irmãos em Roma. Porque Paulo sabia que aquela era a vontade de Deus, ele estava conformando-se, submetendo-se à vontade de Deus para a sua vida. E Paulo era o tipo de pessoa que se submetia à vontade de Deus, seja para a vida ou que fosse para a morte. Quando ele escreveu sua carta aos Filipenses, estando preso em Roma, ele disse o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo estava em uma prisão domiciliar recebendo judeus, mas tinha um guarda lá. E esse guarda, logicamente, trabalhava de turno. Aí Paulo pregava para ele também, vinha outro, pregava para ele também. Vinha a guarda inteira. Foi evangelizada por aquele homem. Porque ele estava preso. E aqueles homens guardando a ele ali na sua casa. É por isso que é tão apropriado as palavras finais do verso de número 33. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Paulo sabe que é Deus quem comunica paz ao seu coração e ao coração dos demais crentes em Cristo Jesus. Paulo sabe que submeter-se à vontade de Deus pode não ser fácil, mas a paz de Deus estará no coração do seu povo, da sua igreja. Assim como certamente estava no coração dele, porque o Senhor nosso Deus é o autor da paz, é o único que poderia e pode e poderá comunicar paz aos corações dos homens. Quando eles oram, quando eles têm suas petições, suas necessidades, têm os seus planos, mas a vontade de Deus é feita. E não a nós, ou pelo menos da maneira na qual nós imaginamos. É por isso que nós devemos orar, meus irmãos, até para que a nossa oração seja conforme a vontade de Deus, e não conforme a nossa vontade simplesmente. Há um adágio que diz que o homem propõe, mas é Deus quem dispõe, e essa é uma verdade. Os nossos planos, eles podem ser frustrados e é até bom que sejam frustrados. Os nossos desejos, as nossas petições, os nossos objetivos, talvez não serão alcançados. Mas Deus, como diz aquela canção, continua sendo Deus. E Ele vai fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. E a sua paz estará nos nossos corações. É isso que importa. Meus irmãos, concluindo a nossa mensagem, lutando em oração. Pense que lutar em oração é algo que desgasta, que rala os joelhos, que demanda tempo, que faz com que derramemos lágrimas e mais lágrimas diante do Senhor. Lutar em oração nos humilha. Lutar em oração nos quebranta. Nós devemos admitir que não somos homens e mulheres de oração como deveríamos ser muitas vezes. E por isso mesmo nós precisamos pensar que nós devemos lutar mais em oração. Lutar mais em oração, entendendo que se não orarmos muito mesmo, se não tivermos determinação, persistência, fervor nas nossas orações, pensar que se vivermos as nossas vidas apenas com orações rápidas e formais e gerais,
teremos as nossas vidas como um barco sem velas ou um bote sem remos, seremos levados para qualquer lugar. Não teremos uma direção nas nossas vidas. Quando nós falamos de petições, trazendo algumas aplicações práticas para as nossas vidas, o ano ainda está começando, né? E a gente faz aquela lista de coisas que temos que fazer em 2019. Quais são as suas petições? Quais são os seus desejos? Esse ano eu quero crescer mais espiritualmente, eu quero amadurecer mais, lute em oração. Eu quero orar, eu quero continuar a orar para que o meu esposo, a minha esposa, o meu vizinho se converta ao Senhor, lute em oração. Meus filhos estão rebeldes, lute em oração. Eu gostaria muito que aquele país que está fechado ao Evangelho, que ele abrisse ao Evangelho, lute em oração. Seja qual for o motivo, seja qual for a sua petição, seja qual for o seu desejo, lute em oração. Não desista no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano, lute. Mas lembre-se que nem sempre Deus vai te responder. Mas Ele te chama a orar, a lutar em oração. Faça um bom planejamento também da sua vida. Planeje, mas não planeje apenas a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida amorosa talvez. Esse ano eu vou me casar, Não faça apenas esse tipo de plano, esses planos são importantes, devem ser feitos. Mas pense em um plano em relação ao reino de Deus. De que maneira? Como eu vou poder alcançar o meu vizinho? Falando para ele das boas novas do Evangelho. Como que eu posso comunicar o Evangelho na escola onde eu estudo, no meu trabalho? Planeje. Faça um plano e coloque diante de Deus em oração, e Deus vai abrir as devidas portas para que você pregue a palavra, para que você fale do Senhor Jesus Cristo para aqueles que precisam ouvir dele. E por fim, meus irmãos, que nós sejamos submissos à vontade de Deus nas nossas orações. É possível que aquilo que você está almejando, está esperando, está pedindo a Deus, você não receba. Pense que o apóstolo Paulo, na sua petição, era: Senhor, livra-me dos rebeldes da Judéia. A primeira coisa que aconteceu foi ele ser preso pelos rebeldes da Judéia. Mas Deus foi glorificado. E Deus será glorificado, Ele atendendo ou não às nossas petições. Faça os seus planos, planeje bem a sua vida, mas pense também nos planos de Paulo. Paulo queria ver os irmãos de Roma, ele foi até lá, mas não foi de acordo com o plano dele. Mas mais uma vez Deus foi glorificado e a vontade de Deus foi estabelecida sobre a vida de Paulo. Meus irmãos, a vontade de Deus sempre vai prevalecer e é isso que importa. Então, por meio das suas orações, por meio da sua vida, por meio das suas ações, por meio de tudo que você é, entenda que Deus será glorificado e a sua vontade será realizada, e que tudo que nós fizermos, toda a nossa oração, toda a nossa vida, seja para a glória de Deus. E que tudo redunde em mais glória e glória ao nome do Senhor. Amém.